Bom, gente, hoje a gente vai estudar quanto dá a soma dos inversos de todos os primos e um pouquinho também sobre a hipótese de Riemann. Então, quanto será que dá 1 sobre 1 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 3 mais 1 sobre 5 mais 1 sobre 7 mais 1 sobre 11, enfim, com todos os números primos até o infinito. Eu fiz essa conta até o primo número 37 e deu 2,593, né? Que é bem pouquinho, né? Dá a impressão que essa série converge, mas na verdade ela diverge. E nós vamos fazer uma mostração aqui, não é exatamente uma demonstração total, né? Desse fato. Eu coloquei um como primo e durante aqui o vídeo a gente vai ver por que eu fiz isso e também colocar o 1 não vai afetar em nada a divergência, né, dessa série. Vamos então fuçar um pouco nessa série. A gente vai precisar de alguns resultados aí. O primeiro resultado é o lema 1. Diz o seguinte, que ln de 1 menos 1 sobre P é aproximadamente igual ou igual, conforme o valor do delta, né, a menos 1 sobre P menos 0,5 menos delta. E nós vamos usar só P maior do que 1, né, porque a gente vai usar só para números primos. Esse delta, na verdade, é uma expressão que depende do P, né? E delta é igual a 1 sobre 12p mais 1 sobre 24p ao quadrado mais 1 sobre 36p ao cubo. O delta é bem pequeno, né? O maior valor para ele é quando p é igual a 2. E aí o delta vale 0,05. E a gente vai ver que isso não vai atrapalhar em nada a nossa demonstração. De agora em diante nós vamos omitir esse delta, mas sem prejuízo, tá? Então vamos à demonstração do lema 1, mas a gente não vai usar o delta, tá? A gente vai usar o método dos retângulos abertos, né? O método dos retângulos abertos é o seguinte, você vai fazer uma integração, então você vê quanto vale a função bem no meio do intervalo, né, que você vai integrar, e multiplica pelo tamanho do intervalo. E é isso que a gente vai fazer aqui. Então, o ln de 1 menos 1 sobre p, quase por definição, é a integral de 1 até 1 menos 1 sobre p de dx sobre x. Isso, então, é aproximadamente menos 1 sobre p, que é o tamanho do intervalo, né? Vezes 1 menos 1 sobre 2p elevado ao menos 1, que é o valor da função 1 sobre x bem no meio do intervalo. E fazendo aí as operações algébricas, a gente chega à conclusão, então, que ln de 1 menos 1 sobre p é aproximadamente igual a menos 1 sobre p menos meio. E aí a gente vai colocar que o p é maior do que 1. Né? Então veja que a gente tomou o tamanho do intervalo de integração é igual a 1 menos 1 sobre p menos 1, que dá menos 1 sobre p. Esse é o tamanho do intervalo. E a gente multiplicou pelo valor da função 1 sobre x bem no centro do intervalo, que vai de 1 menos 1 sobre p até 1. E esse valor é 1 menos 1 sobre 2p elevado a menos 1. Né? O delta aí seria calculado se a gente usasse o erro desse método de integração numérica, né?
Nossa, deu um baita de um trabalho para descobrir como é que se fazia essa demonstração. Eu tinha isso só na cabeça, mas não me lembrava como é que era feito. Bom, será que isso é verdade? Vamos testar. Bom, então vamos testar. Ln de 1 menos 1 sobre 10 é igual a menos 0,1055360515658, tá? E se a gente calcular menos 1 sobre 10 menos meio, vai dar menos 0,10526, que a gente vê que o erro aí já está na casa dos décimos milésimos, né? E se a gente usasse o delta, aí o erro já estava na oitava casa decimal praticamente, né? Mas nós não vamos usar o delta, não. Bom, então vamos para o lema 2. Ele é conhecido como o produto de Euler. E ele diz o seguinte, que zeta de P, que é igual a 1 mais 1 sobre 2 elevado a P, mais 1 sobre 3 elevado a P, mais 1 sobre 4 elevado a P, mais 1 sobre 5 elevado a P, etc., é igual a 2 elevado a P sobre 2 elevado a P menos 1 vezes 3 elevado a P sobre 3 elevado a P menos 1 vezes 5 elevado a P sobre 5 elevado a P menos 1 vezes 7 elevado a P sobre 7 elevado a P menos 1, e etc. E isso com todos os primos. Existe uma demonstração disso aí no meu vídeo se π ao quadrado é racional a infinitos primos. Para o lema 3 abaixo, né, eu ainda estou pesquisando, mas eu tenho a impressão que zeta de 1 mais epsilon, se esse epsilon é bem pequenininho, seria aproximadamente igual a 1 sobre epsilon mais gama, onde esse gama aí é a constante de Euler-Mascheroni. Mas eu ainda estou mexendo com isso, né? Não dá para levar muito a sério, não. O lema 3 é um resultado bem conhecido que diz que a série harmônica diverge, quer dizer, seria zeta de 1, né? Igual a 1 mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 5, até o infinito. Isso aí dá infinito. Bom, então vamos para o nosso teorema principal. A série dos inversos dos primos diverge. De fato. Bom, aqui nós vamos usar um Q maior do que 1, porque para Q maior do que 1, zeta de Q converge, né? E se ela converge, e além de tudo, além de convergir, ela converge absolutamente. Então, a gente pode fazer aquelas operações normais com a série que ela não vai dar resultados diferentes, né? Então, a gente pode, por exemplo, extrair o logaritmo dessa série, etc. Bom, usando o lema 2, a gente sabe que zeta de Q é 2 elevado a Q sobre 2 elevado a Q menos 1 vezes 3 elevado a Q sobre 3 elevado a Q menos 1 vezes 5 elevado a Q sobre 5 elevado a Q menos 1 e etc. Então, 1 sobre zeta de Q, aí a gente inverte todos os fatores de cima, né? Então, 1 sobre zeta de Q é 2 elevado a Q menos 1 sobre 2 elevado a Q vezes 3 elevado a Q menos 1 sobre 3 elevado a Q vezes 5 elevado a Q menos 1 sobre 5 elevado a Q. Isso aí, na verdade, é igual a 1 menos 1 sobre 2 elevado a Q vezes 1 menos 1 sobre 3 elevado a Q vezes 1 menos 1 sobre 5 elevado a Q. Aí, usando o lema 1, então a gente tem o seguinte, que Ln de
1 sobre zeta de Q é aproximadamente igual a menos 1 sobre 2 elevado a Q menos meio mais menos 1 sobre 3 elevado a Q menos meio mais menos 1 sobre 5 elevado a Q menos meio mais. Nós vamos chamar de Lz o Ln de zeta de Q, tá? Então, a gente invertendo é só trocar os sinais lá, né, do Ln de 1 sobre zeta de Q. Então, Ln de zeta de Q é 1 sobre 2 elevado a Q menos meio mais 1 sobre 3 elevado a Q menos meio mais tal. E nós vamos chamar de SP o somatório de todos os primos, né, do inverso de todos os primos elevados a Q. Agora vocês olhem direito, vejam essa série LZ e SP. Agora comparem termo a termo, e aí que eu pus um debaixo do outro para vocês notarem o seguinte, que vai ser considerado na próxima página aí, né? Vamos agora comparar termo a termo Ln de zeta de Q e somatório de 1 sobre P elevado a Q com P', tá? E vamos supor que esse Q ele tenda a 1 com valores superiores a 1, tá? As duas séries têm todos os numeradores iguais a 1. Mas os denominadores de SP são todos menores, termo a termo, que os numeradores de LZ. Daí a gente chega à conclusão que SP tem que ser maior do que LZ. Então, passando ao limite, o limite com Q tendendo a 1 de LZ é igual ao limite com Q tendendo a 1 de Ln de zeta de Q, tá? Então, usando o lema 3, o limite com Q tendendo a 1 de Ln de zeta de Q é igual ao Ln, o Ln agora a gente tira para fora do limite, né? É igual ao Ln do limite de zeta de Q com Q tendendo a 1. Mas o limite de zeta de Q com Q tendendo a 1 é infinito. E aí nós temos Ln de infinito é igual a infinito. Como SP é maior do que Lz, então o limite de SP com Q tendendo a 1 é igual a infinito. E com isso a gente prova que a soma dos inversos de todos os primos dá infinito. Note que se a gente não tivesse incluindo 1 sobre 1 na série SP, a gente teria que, na verdade, LZ seria maior do que SP. É curioso ver que bastou somar 1 na série SP para que ela ficasse maior do que LZ. O que indica, né, que a diferença entre LZ e SP é menor do que 1. Eu fiz uma estimativa de quanto seria esse valor aí e deu mais ou menos 0,7. Bom, gente, agora uma doideira, né? O cálculo de zeta de A mais BI, um número complexo com o A maior do que zero. Para calcular o zeta de x para x maior do que 1, né, x real, eu tinha programado a calculadora no seguinte, que zeta de x, digamos que o n é igual a 100, para facilitar, né? Aí eu fazia o seguinte, o somatório de i igual a 1 até 100 de 1 sobre i elevado a x, tá? Agora, eu teria que
fazer também mais 1 sobre 101 elevado a x, mais 1 sobre 102 elevado a x, tal, até o infinito. Então, o que eu fiz, né? Eu, em vez de botar 1 sobre 101 elevado a x, mais 1 sobre 102 elevado a x, mais tal, eu coloquei a integral de 100,5 até o infinito de 1 sobre y elevado a x dy, tá? Então eu aproximei o somatório de 100 até o infinito pela integral de 100,5 até o infinito de 1 sobre y elevado a x, tá? Não é nada demais assim, né? Aí eu, sem querer, experimentei quanto que daria zeta de zero, lá se eu fizesse o x igual a zero ali, né, no caso. E usando essa fórmula, deu zeta de zero igual a menos meio, que é exatamente o valor de zeta de zero. Então eu fiz alguns experimentos, tá? Eu não vou usar aqui os 3 pontinhos, né? Primeiro para x maior do que 1 e o x real. Se eu uso 100 igual a 10 e o x igual a 2, eu obtenho 1,64500 e o valor é 1,6449. É bem pertinho, né? Se eu uso o n igual a 100 e o x igual a 2, aí eu obtenho nessa fórmula aí 1,6449314. E o valor real é 1,64493,406. Bom, aí tudo bem, é de se esperar, né? Porque a, a programação foi exatamente para calcular isso, né? Para x maior do que R$ 1. Depois eu resolvi experimentar para o x entre 0 e 1, né? O n aí eu usei 200. Para x igual a meio, eu obtive aí nessa fórmula menos 1,4603471. E o valor real é menos 1,4603545, que é bem pertinho, né? Para x igual a 0,3, eu obtive menos 0,9045465 e o valor real é menos 0,904559, que também é perto. Bom, aí eu resolvi testar para um valor assim mais doido assim, né? Mas sempre com o A maior do que zero. E eu tomei sempre o n igual a 200. Aí eu testei para meio mais i, que vocês veem aí que dá valores bem próximos, né? Testei para 2 mais 4i, que também dá valor bem próximo aí, né? E testei para 5 mais 10i, que também deu valor bem próximo. Então, realmente parece que essa fórmula doida aí calcula para qualquer valor aí de x, né? Ele calcula o zeta aí para qualquer valor desde que o a seja maior do que zero. Bom, então, o teste final, né, seria o seguinte: eu pego um zero da função zeta e, naturalmente, quando eu calculo tem que dar zero, né? Então, eu peguei aí um zero da função zeta, 0,5 mais 14,134,725,142i. Isso aí, zeta desse numerão aí, tem que dar zero, né? Ou bem próximo, né? Então, eu usei n igual a 200 e o valor calculado deu menos 0,0000879 mais 0,000188i.
que é bem próximo de zero. Quando eu usei n igual a 10, a aproximação já não foi assim tão boa, mas chegou perto do zero. Deu 0,0174 menos 0,005411i, né? Que, de certa forma, está bem próximo do zero. Para números reais negativos não funciona. Eu usei x igual a menos 4n igual a 100. O valor calculado deu menos 169.176,26 e tinha que dar zero, né? Então, completamente fora. Para x igual a menos 1, n igual a 100, tinha que dar menos 1 sobre 12, que é aquele número do Ramanujan lá, famoso, né? E deu menos 1 sobre 8. Vocês poderiam perguntar como é que dá essa fórmula aí, como é que dá tão certo assim para zeta, né? E a minha resposta é o seguinte: não faço a menor ideia. Tá bom, gente? Muito obrigado então e até outro dia, se Deus quiser.